descobri que meus pais haviam passado a oficina de metal da família para o meu irmão. Olá, Reddit. Não sei muito bem por que estou escrevendo isso agora. Acho que porque, pela primeira vez em muito tempo, eu tenho silêncio suficiente para pensar. E porque, se eu não colocar isso para fora, vai continuar apodrecendo dentro de mim. Sou homem, 32 anos. Moro em Green Bay, Wisconsin. Durante os últimos 10 anos, trabalhei na oficina metalúrgica da minha família. Trabalhei não é força de expressão. Vivi lá dentro. O lugar me moldou física e mentalmente. Minhas mãos, minhas costas, minha audição, meus relacionamentos, tudo passou por aquela oficina. Nunca recebi salário. Nunca tive plano de saúde. Nunca tive participação formal. O acordo sempre foi o mesmo, repetido de forma vaga, quase carinhosa. Você está investindo no seu futuro. Um dia isso tudo vai ser seu. Há um mês, descobri que isso nunca foi verdade. Saí da empresa. 8 dias depois, meu pai me ligou em pânico porque o maior cliente estava indo embora. Essa é a história do que aconteceu antes disso. E do que aconteceu depois. A oficina fica numa zona industrial antiga, perto da Baía de Green Bay. Quem não é da área passa direto sem perceber. Um galpão largo, pintura bege desbotada, portas de metal sempre meio tortas. No inverno, o vento corta por entre as chapas. No verão, o ar cheira a óleo quente e fluido de corte queimado. Meu avô fundou aquele lugar em 1978. Ele era o tipo de homem que falava pouco e fazia muito. Começou com uma única fresadora CNC antiga, comprada usada, numa época em que quase ninguém por aqui sabia programar aquelas máquinas direito. Dizem que ele passava noites inteiras dormindo numa cadeira de escritório, com a cabeça apoiada na mesa, esperando o ciclo terminar. Cresci ouvindo histórias dele. De como pegava qualquer serviço, por menor que fosse. De como não entregava nada fora de tolerância. De como, se uma peça estivesse errada, ele jogava fora e refazia, mesmo que desse prejuízo. Quando eu era adolescente, ele me levava para a oficina aos sábados. Não para trabalhar de verdade, mas para observar. Eu ficava sentado num caixote, olhando as máquinas se moverem com aquela precisão hipnótica. O barulho constante, o cheiro metálico, as faíscas da solda TG iluminando o galpão escuro. Foi ali que decidi fazer escola técnica. Quando me formei, aos 22, a oficina já não era mais pequena. Tínhamos 6 fresadoras CNC modernas, 3 tornos, estação completa de solda, ponte rolante, instrumentos de medição que custavam mais do que meu carro hoje. Atendíamos boa parte da indústria do Nordeste de Wisconsin, agrícola, automotiva, e cada vez mais dispositivos médicos. Meu avô já tinha falecido. Meus pais tocavam o negócio. E eu entrei oficialmente para ajudar. Não houve contrato. Não houve salário. Houve um aperto de mão. Por enquanto é assim, meu pai disse. Você mora aqui, come aqui, aprende tudo. Está investindo em você. Eu acreditei. A rotina que engole tudo. Durante os primeiros anos, eu achava que estava pagando um preço alto agora para colher depois. Era cansativo, mas fazia sentido. Ou eu achava que fazia. Meu dia começava às 4h30 da manhã. Às 5 em ponto, eu já estava na oficina. Ligava as máquinas, carregava programas, conferia as ferramentas, colocava o primeiro lote para rodar. Enquanto a fresadora trabalhava, eu preparava a próxima peça, ajustava as configurações, conferia desenhos técnicos que clientes mandavam mal feitos, cheios de tolerâncias impossíveis. Às vezes eu programava direto na máquina. Outras vezes no computador antigo do escritório, que travava se você abrisse mais de 2 arquivos ao mesmo tempo. O dia seguia assim. CNC pela manhã. Solda T e G à tarde. Medição, retrabalho, ajustes finos. Atendimento de fornecedores. Ligação de cliente perguntando se dava para apertar um pouco mais a tolerância. Quase sempre dava. Porque eu ficava até dar. Saía às 9, 10 da noite. Algumas vezes mais tarde, quando tinha pedido urgente. Minhas mãos viviam pretas de óleo. Tinha cortes pequenos que nunca fechavam direito, queimaduras antigas que viraram cicatriz. Minhas costas doíam o tempo todo. Meus ouvidos começaram a zumbir por causa do barulho constante das máquinas. Vida social?
Nenhuma. No começo, os amigos ainda chamavam. Depois pararam. Não por maldade. Só porque eu nunca podia. Relacionamentos? Praticamente inexistentes. Não dá para construir nada com alguém quando você é casado com uma fresadora. Mesmo assim, eu seguia. Porque acreditava nas promessas. Meus pais sabiam exatamente o que dizer. É o legado da família. Você está construindo algo seu. Seu avô ficaria orgulhoso. Sempre que eu questionava, vinha a mesma resposta vaga. Nunca um número. Nunca uma data. Nunca um papel. Eu engolia tudo. Achava que os fatos falariam por mim. Que, no fim, eles olhariam para a oficina funcionando, para os contratos crescendo, para a qualidade do trabalho, e perceberiam que eu era indispensável. Eu não entendia uma coisa simples. Indispensável não é o mesmo que valorizado. O contraste. Meu irmão mais novo, Mason, entrou na empresa alguns anos depois. Ele tinha 29 quando tudo aconteceu. Chegava por volta das 10h30 da manhã. Pegava um café na máquina nova que meus pais compraram para o escritório. Ficava 1 hora no celular. Respondia 2 ou 3 e-mails. Saía para almoçar por quase 2 horas. Voltava às 3 da tarde, entrava na sala com ar-condicionado, participava de alguma reunião com o cliente, reuniões que eu já tinha preparado tecnicamente, e ia embora às 4h30. O trabalho dele era a imagem. Postava fotos no Instagram da empresa. Mais um projeto incrível da nossa equipe. Sempre posando ao lado de peças que eu tinha projetado, programado e fabricado. Meus pais pagavam cerca de $45.000 por ano para ele fazer isso em meio período. Ele dirigia uma picape quase nova, comprada para ir a reuniões. Eu andava num carro de 20 anos, soltando fumaça, com luz de avaria acesa desde antes de eu começar a trabalhar lá. Eu dormia na casa dos meus pais. Geladeira com sobras. Nada mais. Sem salário. Sem plano de saúde. Sem aposentadoria. Mas eu continuava. Porque achava que estava construindo algo meu. Com o tempo, a oficina deixou de ser apenas um lugar onde eu trabalhava. Ela virou o eixo em torno do qual tudo girava. Meu corpo se adaptou ao ritmo das máquinas. Eu acordava antes do despertador. Sabia pelo som se uma fresadora estava vibrando fora do normal. Sentia no cheiro quando o fluido de corte estava começando a degradar. Enquanto meus amigos construíam carreiras, famílias, histórias fora dali, eu acumulava algo que parecia invisível: conhecimento prático. O tipo de conhecimento que não vem de manual, nem de curso online. Vem de errar, refazer, medir, falhar de novo e acertar na quinta tentativa. Nos primeiros anos, os contratos eram simples. Suportes, flanges, peças de reposição para equipamentos agrícolas. Alumínio, aço carbono, tolerâncias relativamente tranquilas. Mas isso mudou quando começamos a pegar trabalhos para a indústria médica. Foi aí que a coisa ficou séria. Peças pequenas, muitas vezes de titânio ou aço inox cirúrgico. Tolerâncias ridículas. Documentação pesada. Rastreabilidade. Controle de qualidade em níveis que a maioria das oficinas da região simplesmente não queria lidar. Meus pais viram nisso uma oportunidade. Eu vi um desafio. Passei noites estudando normas, processos, melhores práticas. Aprendi a programar trajetórias mais limpas, reduzir marcas de ferramenta, controlar deformação térmica. Montei sistemas internos de controle que ninguém tinha me pedido oficialmente, mas que eram necessários se quiséssemos manter aqueles clientes. E funcionou. Em poucos anos, os contratos médicos representavam uma fatia enorme do faturamento. Um deles, em especial, virou nosso cliente estrela, uma empresa de dispositivos médicos que exigia perfeição absoluta. Se uma peça estivesse fora por 2 microns, voltava tudo. Eles confiavam em mim. Não na logo da empresa. Não no Instagram. Em mim. Eu era quem atendia às ligações técnicas. Quem explicava por que um desenho precisava ser ajustado. Quem resolvia quando algo dava errado. Quem refazia um lote inteiro sem reclamar, porque sabia que manter aquele cliente era vital. Enquanto isso, minha vida fora da oficina ia encolhendo. Os convites pararam de vez. Os poucos relacionamentos que tentei começaram e terminaram rápido, sempre pelo mesmo motivo: eu nunca estava disponível.
Sempre cansado. Sempre com a cabeça em outro lugar. Teve uma noite que marcou isso para mim. Um amigo de infância me chamou para o aniversário de 30 anos dele. Eu tinha prometido que iria. Mas naquele dia um cliente ligou às 6 da tarde dizendo que precisava de um ajuste urgente numa peça que já tinha sido entregue. Eu disse que resolveria. Passei a noite na oficina. Quando saí, perto da meia-noite, vi fotos do aniversário nas redes sociais. Todo mundo reunido. Sorrindo. Vivendo. Eu fechei o aplicativo e voltei para casa. No dia seguinte, às 5 da manhã, estava de novo ligando as máquinas. Foi assim por anos. Com o crescimento dos contratos, meu irmão começou a aparecer mais. Não na oficina. No discurso. Ele começou a se apresentar como responsável pela expansão da empresa. Falava de inovação, de visão de futuro. Em reuniões, repetia coisas que eu tinha explicado para ele meia hora antes, só que com palavras mais bonitas. E funcionava. Clientes que não lidavam diretamente comigo achavam que ele era o cérebro por trás de tudo. Meus pais reforçavam isso. Era mais fácil vender uma narrativa bonita do que explicar o trabalho sujo que acontecia no chão de fábrica. Eu engolia. Dizia para mim mesmo que, no fim, isso não importava. Que o que valia era o resultado. Que meu momento viria. Mas começou a ficar difícil ignorar certos sinais. Meu irmão passou a ter acesso a decisões que eu nunca tive. Mudanças de preço. Prazos. Contratações. Eu ficava sabendo depois, quando já estava tudo decidido e eu precisava dar um jeito de cumprir. Quando eu alertava que algo não era viável, diziam que eu era pessimista. Que eu não tinha visão de negócio. E então esperavam que eu resolvesse mesmo assim. Eu resolvia. Porque sempre resolvi. O mês passado foi especialmente pesado. Tínhamos acabado de entregar um lote grande de peças de titânio para o cliente médico. Foram 200 unidades, cada uma exigindo atenção quase obsessiva. Eu tinha passado dias praticamente morando na oficina. Naquela noite, já passava da meia-noite quando comecei a guardar a documentação de controle de qualidade. Estava exausto, mas satisfeito. O trabalho tinha saído perfeito. Enquanto organizavam as pastas antigas, reparei num envelope vermelho, com selo de confidencial, enfiado atrás de arquivos que quase ninguém mexia. Estranhei. Eu cuidava de grande parte da administração. Nada confidencial passava por ali sem eu saber. Peguei o envelope. Fiquei alguns segundos olhando para ele, tentando decidir se abria ou não. Algo no meu estômago apertou. Mas eu já tinha passado 10 anos fazendo coisas difíceis. Abrir um envelope não ia me matar. Dentro havia documentos legais. Claros. Frios. Datados de 4 meses antes. Plano de sucessão. Transferência de 100% da propriedade da empresa para meu irmão. Meu nome aparecia apenas uma vez. Na lista de funcionários. Funcionários. 10 anos. 80 horas por semana. Milhares de peças. Milhões em contratos. E no papel, eu era só mão de obra. Sentei numa cadeira velha do escritório. Li e reli cada página. Não porque não entendesse, mas porque meu cérebro se recusava a aceitar. A oficina estava em silêncio. Só o zumbido baixo do desumidificador preenchia o ar. Pela primeira vez, aquele lugar parecia estranho. Como se eu estivesse sentado no prédio de outra pessoa. A raiva veio primeiro. Um calor no peito, quase físico. Depois, uma tristeza profunda, pesada. Não era só o negócio. Era a constatação de que meus próprios pais tinham olhado para tudo que eu fiz e decidido que não era suficiente. Lembrei das manhãs acordando às 4h30. Dos fins de semana perdidos. Da vida que eu nunca tive. Fechei o envelope. Guardei os papéis. Fui para casa. Não dormi. Às 3 da manhã, olhando pro teto, tomei a decisão mais clara da minha vida. No dia seguinte, acordei no horário de sempre. Fui para a oficina como se nada tivesse mudado. Cumprimentei quem estava lá. Mas, em vez de ligar as máquinas, sentei na sala e escrevi uma carta. Uma carta simples. Direta. Pedi demissão. Deixei sobre a mesa do meu pai. Peguei minhas ferramentas pessoais. O capacete de solda velho que meu avô me deu quando comecei. Uma foto nossa da minha primeira semana ali.
Saí. Quando liguei o carro, o sol estava nascendo sobre a baía. Pela primeira vez em 10 anos, eu não precisava estar em lugar nenhum. Aquilo dava medo. E liberdade ao mesmo tempo. Me instalei no sofá de um amigo. Passei dias pensando no que fazer. Sem poupança. Sem plano. Só com uma década de trabalho que nunca foi oficialmente meu. 8 dias depois, o celular tocou. Era meu pai. A voz dele estava tensa, quase em pânico. Você está falando sério? Cadê você? Precisamos de você. Nosso maior cliente está indo embora. Eu deixei o silêncio durar um segundo. Uma semana antes, eu teria corrido para resolver. Agora, eu só disse. Tenho certeza de que o Mason vai dar conta. Agora ele é o dono, não é? Desliguei. E naquele momento, algo dentro de mim finalmente se soltou. Nos primeiros dias depois daquela ligação, eu fiquei esperando sentir culpa. Aquela culpa automática que sempre vinha quando algo dava errado na oficina e eu não estava lá para consertar. Mas ela não veio. O que veio foi silêncio. Meu telefone continuou vibrando por horas. Mensagens do meu pai. Da minha mãe. Depois do Mason. Nenhuma começava com um pedido de desculpas. Todas começavam com urgência. Precisamos falar. Isso está ficando sério. Você não pode simplesmente virar as costas. Eu podia. E virei. Na primeira semana, fiquei sabendo por terceiros que o cliente médico não tinha cancelado o contrato ainda. Tinha pausado. Queriam respostas técnicas sobre um desvio mínimo em algumas peças do último lote. Algo que, em condições normais, eu resolveria com uma ligação de 10 minutos. Ninguém respondeu direito. O Mason marcou uma reunião por vídeo. Eu soube depois que ele levou slides, gráficos bonitos, falou de ajustes de processo. Quando os engenheiros começaram a fazer perguntas específicas sobre trajetória de ferramenta, compensação térmica, porque certos cantos tinham micromarcas, ele travou. Prometeu retornar. Não retornou. Na segunda semana, começaram os retrabalhos. Peças voltando. Custos subindo. O fluxo da oficina mudou. Onde antes tudo tinha ritmo, agora havia hesitação. Operadores parados esperando instruções. Programas refeitos às pressas. Nada explodiu. Nada dramático. Foi pior do que isso. Foi desgaste. Como uma máquina rodando sem manutenção. Ainda funciona. Até não funcionar mais. Meu pai tentou mudar o tom. A gente pode conversar. Talvez formalizar algo. Um salário. Ou cargo melhor, o que você acha? Era curioso ouvir isso agora. Tudo aquilo que nunca foi possível por 10 anos, de repente estava na mesa. Mas não vinha acompanhado do que realmente importava, reconhecimento do que tinha sido feito comigo. Não havia pedido de desculpas, reconhecimento da mentira, nem explicação real. Só urgência. Minha mãe mandou mensagens longas. Falava de família, do avô, de tudo que tínhamos construído juntos. Não mencionava o plano de sucessão. Como se aquilo fosse um detalhe menor. O Mason me ligou uma vez. Cara, você está exagerando. Isso tudo podia ter sido conversado. Eu fiquei em silêncio. Ele continuou. Agora está sobrando para mim. Ali ficou claro. Não era arrependimento. Era peso. Então desliguei. No segundo mês, o cliente estrela reduziu os pedidos pela metade. Oficialmente, por revisão interna de fornecedores. Na prática, era falta de confiança. Outros clientes começaram a perceber. Pedidos menores começaram a atrasar. Pequenos erros passaram a escapar. Nada catastrófico, mas suficiente para manchar reputação. Oficina metalúrgica vive de confiança. Você perde isso rápido. Recuperar é quase impossível. Meus pais começaram a cortar custos. Primeiro horas extras. Depois adiaram manutenção de máquinas. Aí vieram atrasos com fornecedores. O Mason continuava postando no Instagram. Fotos bonitas. Frases sobre resiliência e novos desafios. Dentro da oficina, o clima era outro. 3 meses depois que eu saí, meu pai apareceu onde eu estava trabalhando temporariamente, uma pequena oficina de um conhecido, fazendo serviços sob demanda. Ele parecia mais velho. Cansado.
Sentou comigo numa mesa de metal, no fundo do galpão. A gente errou, ele disse, finalmente. Não foi um pedido de perdão. Mas foi o mais perto que chegou. Ele me ofereceu salário fixo alto, participação minoritária, promessa de rever a sucessão. Enquanto ele falava, eu percebi algo estranho. Eu não sentia mais nada. Nem raiva. Nem tristeza. Só clareza. Vocês não querem meu futuro, eu disse. Querem meu passado de volta. Ele não respondeu. Eu recusei. Sem gritar. Sem discutir. Só não voltei. Quando ele foi embora, senti um peso sair dos ombros. Pela primeira vez, a decisão era totalmente minha. Então resolvi começar do zero. Não houve plano grandioso. Comecei pequeno. Ridiculamente pequeno. Peguei trabalhos de prototipagem. Peças únicas. Ajustes finos que oficinas maiores não queriam fazer. Alugava tempo de máquina quando precisava. Usava minhas próprias ferramentas. Fazia tudo sozinho. Um dia, recebi uma ligação. Era um engenheiro do cliente médico antigo. Não me ligou oficialmente. Me ligou como pessoa. Fiquei sabendo que você saiu, ele disse. Você está trabalhando por conta? Eu disse que sim. Temos um projeto pequeno. Se der certo, talvez mais. Joe. Não porque eu era genial, mas porque eu sabia fazer o trabalho direito. Eles não perguntaram sobre minha família, nem sobre a empresa antiga. Só quiseram saber se eu entregava dentro da tolerância. Entreguei. A mudança mais estranha não foi financeira. Foi física. Passei a dormir 8 horas. Minhas costas doíam menos. O zumbido nos ouvidos diminuiu. Comecei a encontrar amigos de novo. Alguns ainda estavam ali. Outros tinham seguido a vida. Tudo bem. Comecei um relacionamento sem precisar pedir desculpa por trabalhar demais. Comecei a dizer não para prazos impossíveis. Comecei a entender que trabalhar duro não precisa significar desaparecer. Minha oficina nunca virou um império. E eu não queria que virasse. Era pequena e limpa. Porém minha. A última vez que passei por lá na oficina dos meus pais foi há meses depois. Passei em frente à antiga oficina da família. O portão estava fechado. Um letreiro desbotado anunciava que o espaço estava disponível para locação. O estacionamento vazio e silencioso. Fiquei ali alguns segundos, dentro do carro. Pensei no meu avô. No capacete de solda. Nos anos que entreguei. Em tudo que perdi. E em tudo que ganhei quando parei. Eu não destruí nada. Só parei de sustentar algo que nunca foi meu. Liguei o carro e fui embora. E pela primeira vez, isso foi suficiente. Então Reddit. Eu não escrevi isso para pedir validação ou aplauso. Sei que muita gente vai dizer que eu devia ter saído antes, que fui ingênuo, que família é complicada. Talvez tudo isso seja verdade. Só sei que passei 10 anos acreditando que sacrifício garantia lugar à mesa. Aprendi do jeito mais duro que não garante. O que garante é limite. Papel assinado. Respeito explícito. A oficina da minha família não existe mais. Eu existo. E pela primeira vez desde os 20 e poucos anos, isso basta. Muito obrigado por ouvir a história até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, e deixar seu comentário para eu saber o que vocês acharam dessa história do Reddit. Mais uma vez, muito obrigado a todos, e até nossa próxima história.